Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e esse é o quadro Diálogos, onde trazemos convidados do mais alto gabarito aí para um papo muito bacana sobre literatura e as mais diversas áreas do conhecimento. E hoje, nosso convidado especial, Edu Moraes, professor de História, para falar com a gente sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Tudo bem, Edu? Tudo certo, Lucas. Agradeço muito o convite, aliás, de estar aqui nesse canal tão legal e, claro, fazer esse diálogo de história e literatura é sempre um prazer enorme. O Edu, ele é um professor assim muito especial de história. Ele tem um canal também no YouTube. Depois vocês dão uma olhada lá, o canal de Humanas, tudo bem? E trabalha em cursinho, escola, tá aí na nossa correria de sempre, tudo bem? Então vai ser um papo especial. Fiquem por aí. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa conversa aqui no quadro Diálogos com o professor Edu Moraes, História. Vamos cruzar literatura e história nesse livro, que é um dos livros mais significativos aí do romantismo brasileiro, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. E aí, Edu, qual que é o panorama para a gente já começar aqui, né, trazendo história para a conversa, para cruzar com a literatura? Qual Claro. que é o panorama histórico? O que que a gente pode pensar? Como é que era o Brasil do período da publicação desse livro? Bom, primeiro a gente tem que sempre contextualizar onde estamos, né? Onde o autor estava. Antes propriamente de falar da história, eu queria falar um pouco do autor e o contexto que ele nasceu, na verdade, né? Ele nasce aí nesse contexto do Brasil do Segundo Reinado, um Brasil império monárquico, com a figura do Dom Pedro II, fundamental como chefe do Estado brasileiro, e na verdade a história não fala desse período. Certo? Esse é o ponto mais interessante. Ele está no Segundo Reinado, mas a história fala sobre o período joanino, quando o Brasil ainda não era independente, quando o Brasil ainda estava vinculado a Portugal, e o livro começa, né, com aquela famosa frase, era no tempo do rei. Ou seja, era no tempo de que rei? É o Dom Pedro II da vida dele? Não é. É o Dom João VI, o rei de Portugal que está no Brasil. Portanto, já temos aí um período temporal bastante diferente, né? Uma temporalidade aí diferente de quando ele escreve e do que ele fala. Por isso mesmo, é importante a gente sempre contextualizar. Na história, o professor de história sempre fala, tem que contextualizar. Primeira coisa, onde ele estava. Esse é um ponto interessante, tá? Ele vem de uma camada aí de uma classe média, aliás, uma média baixa, ao longo da vida ele vai crescendo, e gradualmente ele se forma como médico, né? Ele tem aí uma formação em medicina, mas na verdade ele não exerce. Ele acaba indo mesmo para o jornalismo, até por questões financeiras. E a partir daí ele começa a exercer, e diga-se de passagem, muito bem, né? Fazendo esse romance brilhante, maravilhoso, que aliás eu tenho um carinho especial por ele. Explico por quê. Posso explicar? Pode explicar só uma colocação em relação Claro. esse viés jornalístico, né? Ele vai publicar esse livro em folhetins, né? Uma perspectiva que era tradicional dessa escola literária do romantismo e capítulos separados e tal. Então tinha toda uma coisa de prender a atenção do leitor na virada dos capítulos para poder vender nas próximas edições. E curiosamente até a terceira edição desse livro ele sempre assinou como um brasileiro, né? Então, vocês vão perceber que esse é um livro muito crítico, muito satírico, bem humorado, engraçado, e que ele vai mexer com as estruturas de poder e vai contar algumas coisas bem curiosas sobre a formação do nosso país. E essa ideia de assinar como um brasileiro diz muito respeito sobre o que é o nosso Brasil. Mas, por falar nisso, fiquei curioso. Qual que é a tua história, Edu, com esse livro? Conta pra gente aí. É que, na verdade, quando eu li esse livro, eu estava prestando vestibular. Aliás, eu já tinha lido no ensino médio, né? Mas quando estava saindo, tive que reler aí para as provas de vestibulares. Ele era um livro que estava na lista. E eu reli, não é? Eu estou aqui com a versão que eu li na época, né? Que é a que eu tenho aqui em casa. E, ó, bem antiguinha, aliás. E quando eu li esse livro, a primeira vez, eu estava em ensino médio, depois eu reli já no cursinho. Mas, enfim, eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu li. E depois eu reli, claro, com um outro olhar. Até porque livro é assim, né? Você lê uma vez, lê a segunda, já muda tudo. Só que a primeira vez que eu li, esse livro se passa no Rio de Janeiro, não é? No tempo do rei, de acordo aí com o Manuel.
Mas o que é interessante é que ele tem tipos, né? Pessoas, personas, personalidades, como a comadre, o barbeiro. E quando eu lia, principalmente a comadre ou algumas personalidades, a Dona Maria, por exemplo, eu via pessoas da minha cidade. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Jacareí, e quando eu lia a comadre, eu pensava em uma série de pessoas da minha família, ou pessoas da minha rua, aquelas comadres bem católicas que vão na igreja e fofocam pra caramba. Então, esses tipos estavam na minha vida. E essa história, pô, foi escrita em 1852. Então, quer dizer, isso já mostra uma continuidade. E eu não estava no Rio de Janeiro. Eu estava em Jacareí. E quando eu ia lendo essa história, o cenário dela na minha mente não era o Rio de Janeiro, era Jacareí. E eu achava isso muito incrível quando eu li esse livro. Por isso é um livro que eu tenho um carinho especial. E claro, porque é um livro gostoso. Tinha muitos livros que a gente lê assim no ensino médio que a gente fala, nossa, né, cadê o dicionário? Nossa, eu tô exausto já. Esse livro não. Eu li assim, pá, numa delícia, porque a linguagem coloquial dele faz com que a gente leia de uma maneira muito gostosa, né? Sim, ele é diferente daquela lógica pomposa, a prosa poética típica do José de Alencar, do romantismo. Ele vai propositalmente para essa linguagem coloquial e que tem um pouco a ver com, você falou dos tipos, né? O professor Antônio Cândido chama de arquétipos, que são essas figuras representantes da sociedade. E, curiosamente, nesse livro, nós vamos pela primeira vez retratar ali no romantismo não mais a burguesia, né? A burguesia era o espaço ou a classe social que era retratada nos romances dos demais autores. E ali ele pega uma classe intermediária, o homem livre e pobre, que está ali, né? Enfim, imerso nessa realidade que nós vamos falar da ordem e da desordem, até já aproveitando que eu citei o professor Antônio Cândido, eu convido todo mundo que vai estudar esse livro, e dada a importância desse livro para a literatura brasileira, né, porque ele é como se ele fosse, é como se esse livro fosse a revolução do próprio livro. Vocês vão perceber que ele desordena a lógica romântica. Eu tenho um livro chamado O Discurso e a Cidade, onde um dos artigos que eu gostaria que vocês lessem chama-se A Dialética da Malandragem. E nessa Dialética da Malandragem, o Antônio Cândido ele vai justamente mostrar e dissertar, primeiro sobre as outras críticas que haviam sobre Memórias de um Sargento de Milícias, mas vai imprimir a dele própria, que diz muito respeito sobre uma ideia de Brasil. Vamos tentar discutir um pouquinho isso a partir aí das referências históricas e dessas questões todas. Porque se você parar para pensar, esse livro ele tem uma sensação de falsa determinação de gênero, né? Uns dizem que é um romance histórico, outros que é um romance neopícaro, né? Neopícaro é que ele faz uma referência aos romances espanhóis, dos pícaros, que são aqueles personagens pobres que vão passar por uma série enfim, de problemas e que vão tentando, a partir dessa perspectiva. O Cândido nega isso, né? Ele fala, olha, não sei muito bem se esse romance é um romance neopícaro, não. Ele é um romance da malandragem, ele é um romance da ordem e da desordem, onde nós vamos contar a história do primeiro malandro brasileiro. Se o romantismo, de alguma forma, tinha lá no projeto nacional de literatura do José de Alencar a ideia de contar e, pela primeira vez, recuperar e copiar alguns modelos europeus, o Manuel Antônio de Almeida chega contando a história do primeiro malandro. Porque se o José de Alencar estava lá contando a história do primeiro brasileiro miscigenado numa utopia falsa, né? Enfim, uma falsa ideia de miscigenação pacífica lá, que é o Moacir, né? O filho da dor, entre Iracema e o Martim, ele conta a história do primeiro malandro. E o primeiro malandro carioca, nesse momento de formação do Brasil, portanto, vinda da família real, constituição de um processo civilizatório, período joanino, ele tem uma genética, a genética da malandragem brasileira é portuguesa. Então ele vai culpar, ele vai escolher quem ele culpa aí, né? Filho de uma pisadela e um beliscão. É, Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre esse contexto, né, que o Lucas está trazendo. Quando a família real chega no Brasil,
tem que ter toda uma montagem, se monta aí um aparato de uma corte no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade que não estava pronta, né, para simplesmente agora ser sede de uma monarquia. Então o Rio de Janeiro passa a ter uma série de reformas urbanas, Biblioteca Real, né, o Jardim Botânico, todas essas mudanças urbanas que vão acontecendo, mas também surge aí uma espécie de guarda real. Essa guarda real foi montada, estruturada nesse contexto do período joanino. Até então, na colônia, havia toda uma desorganização, vamos dizer assim, das polícias. A coisa não era muito bem estruturada. No período joanino começa a surgir uma organização cada vez um pouco mais intensa. E esse é um ponto interessante, porque essa guarda real, ela não é como uma guarda que a gente tem hoje, tá? Interessante você saber isso para entender o livro. A guarda, ela funciona da seguinte maneira nessa época do Rio de Janeiro. Ela interfere nos assuntos públicos, privados. Ela é uma guarda que pode sim interferir numa questão de matrimônio, de casamento, ela pode muitas vezes interferir numa festa, ela tem essa missão, ela tem essa função, por exemplo, de observar quais são os tipos de vagabundos da sociedade, quem é uma pessoa que não trabalha, um desocupado, ou o que é mais interessante é que ela também tem uma função que é, aliás, o Lucas já mencionou um pouquinho isso, de civilizar, né? Trazer uma ideia de civilidade, de uma civilização para o povo do Rio de Janeiro. Que civilidade é essa? Que civilização é essa que essa polícia deveria tentar propor? Aquela nos moldes europeus portugueses, portanto, certo? Um ponto interessante aí é que, por isso mesmo, havia toda uma repressão muito grande aos setores, por exemplo, de pessoas de capoeira, capoeiristas, realmente à cultura africana, aos cultos e ritos africanos, e tudo isso é mostrado muito, de uma maneira muito interessante no livro, sendo que um dos grandes personagens desse livro é o Major Vidigal, que é uma figura que foi histórica mesmo, muito conhecido no Rio de Janeiro, justamente por reprimir essa cultura africana e tentar aí impor uma regra, né, uma regra branca, europeia, de uma civilização ligada a esse ponto. E é nesse contexto que aí eu passo a bola para o Lucas falar um pouquinho sobre a história, sobre o nosso protagonista, né? Então, como você citou, eles estavam num navio vindo para o Brasil, né, simbolicamente representando a família real chegando, né, ou os portugueses chegando no Brasil, nesse Brasil ainda colônia, e nós temos o Leonardo Pataca, né, e Pataca era moeda, e ele era um oficial de justiça, que vai encontrar a Maria das Hortaliças, né, uma saloia rechonchuda ali no navio, e a cena da pisadela e do beliscão é uma metáfora de uma atividade sexual que eles foram desempenhando na viagem de vinda para o Brasil. Primeiro mostra é isso que é interessante, a ideia da Constituição de uma ficção, mas que revela o que é a malandragem, né, o espírito genético dessa malandragem, já começa ali num amor que não é assim tão idealizado como os típicos amores românticos, ou seja, sem muito sentimento, sem muita relação, uma pisadela, um beliscão já foram para a cama, né? Fato é que eles chegam no Brasil e, na verdade, do primeiro capítulo para o segundo já tem uma passagem de 7 anos, que é justamente quando a Maria das Hortaliças vai fugir com o capitão do navio e tem uma referência, na verdade, que o Leonardinho ele nasce de 7 meses, portanto ele nasce prematuro. Só que, estranhamente, ele nasce cabeludo, rechonchudo também, gordão, grandão, né? E aí, claro, isso fica subentendido, mas é nítida essa entrelinha que, na verdade, a Maria das Hortaliças já estava grávida quando se relacionou com o Leonardo Pataca. Então você já percebe que as relações, toda aquela fidelidade do herói romântico vai se decompondo num livro que aparentemente não seria romântico, mas depois eu vou falar, pensando na conclusão, por que esse livro é considerado romântico, sim, e o que ele tem de antecipação realista, etc., vai ser justamente a constituição do anti-herói. Uma coisa importante dentro da lógica ficcional é que o anti-herói não é vilão. O anti-herói é um herói, e aí estou falando herói, não estou falando de super-herói, estou falando de personagem principal, que é o personagem plano típico do romance romântico,
que é o seguinte, ele tem deformações morais que vão sendo apresentadas no curso do enredo, mas que num dado momento elas são corrigidas. E esse anti-herói passa a herói. Tradicionalmente, esses romances que apresentam o anti-herói vão ter um processo de correção dessa deformação moral, onde ele retoma esse lugar do herói. E todos aqueles que, de alguma forma, se opuserem à figura deste anti-herói são os vilões. Então, por exemplo, quem é o vilão da história? O Major Vidigal. E o curioso de tudo isso é que o Major Vidigal está no plano da ordem social. E o Leonardinho Pataca, que é esse filho prematuro, etc. e tal. Porque é o seguinte, a história tem dois grandes momentos. Um primeiro momento que o Cândido até chama de um momento meio de crônica e tal. Ele engata mesmo, enquanto estrutura de romance, com a história do filho, do Leonardinho, que é enfim, um anti-herói ligado a uma essência do que é ser malandro. Isso que eu queria discutir com você, do ponto de vista histórico. Essa ideia da malandragem, do jeitinho brasileiro, é a materialização do comportamento dessa personagem na obra. Então ele vai ocupar esse lugar da desordem em detrimento do vilão da história, que é o Major. Então essa sacada do Cândido é muito interessante, porque o Leonardinho Pataca ele é um ímã desses dois polos, da desordem e da ordem, que vão se inverter no final da história, no processo conclusivo, onde o Leonardinho, que era um malandro, se torna um sargento de milícias. E o Major Vidigal, representante, então, de toda essa ordem, né? Então, que prendeu o Leonardinho por vadiagem, né? Veja se isso não pode ser tem uma discussão bastante contemporânea, né? Ele, no final, vai fazer concessões da lei por conta de uma troca de favores, tudo bem, em relação à arregalada, tudo bem? Então, por conta de um elemento instintivo, passional, romântico e sexual, ele vai fazer esse jogo. E todos esses personagens eles vão se encontrar nessa perspectiva cíclica da ordem e da desordem. Mas eu queria trazer, assim, do ponto de vista histórico, essa ideia do jeitinho brasileiro, né? Nosso primeiro malandro, na verdade, tem genética portuguesa, né? É interessante a gente pensar, claro, que essa ideia do jeitinho brasileiro que é apresentada no livro, né, digamos assim, o primeiro malandro, né, como você colocou bem, acaba, se a gente comparar com a própria época em que esse livro foi feito, destoa muito do que estava sendo construído mesmo na literatura como um todo, né? Antes de entrar propriamente nessa questão do malandro, havia nessa época uma ideia de uma construção de uma nação. E o que é o século XIX para o Brasil? É um século em que o Brasil é um país novo. Gente, é interessante pensar sempre essa ideia de nação, né? O que é uma nação? Você pega a nação? Não, ninguém pega a nação. A nação é uma grande abstração. A nação é uma construção, portanto. Por que uma pessoa que está no sul do Brasil, que é um gaúcho, olha para uma pessoa que está no Amapá e eles se reconhecem como brasileiros? Isso não é algo que existia sempre. Isso é algo que vai sendo forjado, construído. E muitas vezes isso vai sendo feito pelo Estado. Nessa conjuntura do século XIX, sobretudo a partir do segundo reinado, já num contexto aí, aliás, no final da regência e o começo do segundo reinado, o período regencial, para quem não se lembra, vai de 1831 até 1840. 1840, o golpe da maioridade, entra aí o Dom Pedro II, né, no poder. Aí a gente tem toda uma conjuntura de tentativa de criar uma nação brasileira. Uma pessoa lá do sul se reconhecer como um brasileiro, assim como uma pessoa que está no norte, no nordeste. É claro que isso não acontece do dia para a noite, aliás, é muito difícil de acontecer. Para muitos historiadores, isso só começa a ganhar corpo mesmo com Vargas. Olha só como demora, não é? Só que no século XIX, dá para reparar bastante que algumas instituições vão ser feitas. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi feito. Nesse contexto, aliás, surge em 1838, né, nesse contexto aí, em 1838. E 1838 é uma data fundamental. Quando nasce aí o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele já nasce com uma ideia. Qual que era a ideia desse instituto? Era fazer um concurso para alguém poder escrever, supostamente, uma história do Brasil. E falar de uma história do Brasil é falar de uma história que liga o sul ao norte, que liga o nordeste ao centro-oeste. Portanto, é uma história de uma região absurdamente grande. E é interessante que essa história deveria homogeneizar, portanto, esse Brasil. Estou dando toda essa conjuntura porque é interessante pensar que é nesse contexto que vai surgir o Carl von Martius, que é um cara que vai pensar e vai ganhar esse concurso aí que foi feito pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era um órgão estatal, que tinha por visão, tinha por missão construir uma história nacional, e ele ganha. E o que ele fala?
que há 3 raças que formaram o brasileiro. É daí que vem essa ideia das 3 raças que unidas formam o brasileiro, não é? Que é o índio, o negro e também o branco português. O Manuel, ao escrever esse livro, ele não coloca isso não está claro nesse livro, muito pelo contrário. No livro dele, ele escolhe bastante aí uma classe média, digamos assim, baixa, se é que a gente pode fazer uma analogia com hoje, seria uma camada intermediária de homens livres, né? Ele não fala, aliás, muito dos escravizados. Esse é um ponto interessante do livro, né? Nota-se que os escravizados, aliás, às vezes eles estão ali, mas eles não são muito citados, eles não são elementos-chave, ao mesmo tempo que ele não chega direito nas camadas altas. Elas existem, né? Às vezes são citadas, mencionadas, mas ele escolhe um tipo para tratar, que é esse homem livre, que geralmente é o quê? Um branco de descendência portuguesa. Então a Só gente começa... desculpa te Claro, cortar. imagine. Só lembrando, o Mário de Andrade estudou esse romance também, e ele tem um determinado momento que ele diz assim, o Cândido falando do Mário, né? Ora, como nota Mário de Andrade, não há gente de cor no livro, salvo as baianas da procissão do Ourives, mero elemento decorativo, e as crias da casa de Dona Maria, mencionada na passagem para enquadrar o mestre de reza. Então, olha só, e aí é curioso, porque o Mário de Andrade, mais à frente, ele vai trazer o grande símbolo da malandragem na constituição das 3 raças, que é o Macunaíma. O Macunaíma, ele junta essas 3 raças, só que de uma perspectiva não de uma utopia nacionalista, né, a constituição de um Brasil integrador e único, não, sobre o viés da malandragem, que ele vai chamar do herói sem nenhum caráter, um personagem que durante a obra é branco, negro e índio. Então, só para fechar o parênteses aqui, para atrapalhar essa linha de raciocínio. Imagina, aliás, foi fundamental, porque, cara, essa questão da malandragem, ela tá muito clara, né, no Memória do Sargento de Milícias, com o nosso anti-herói aqui, o Leonardinho. E ele, bom, a linhagem dele ali, né, se a gente pensa, é portuguesa, né? Então, esse é um ponto interessante de se tratar. Mas, voltando mesmo para o contexto, assim, né, para não perder essa questão da criação de uma nação, que é um ponto muito estudado por nós, né, que somos historiadores, como é que se constrói, né? Como é que se forja uma nacionalidade? Nessa época, então, o índio começa a ser muito exaltado, né, em muitos romances, e nesse romance, né, do Memória do Sargento de Milícias, não. Há aí realmente uma fuga, né, bastante considerável do que acontecia na conjuntura ali, nesse contexto todo dessa ideia de construir uma nação. E aí, claro, eu ia jogar já para você mesmo, para a gente discutir um pouquinho essa questão da malandragem, porque a questão do malandro brasileiro, do jeitinho brasileiro, também vai sendo uma construção, né, da literatura, também vai sendo uma construção que vai surgindo aí, né? E aí, o brasileiro, ele toma esse jeitinho sempre mesmo? Historicamente, a gente tem um pouco de dificuldade de discutir isso, né? Por quê? Quando a gente pensa no malandro brasileiro, a gente tem que pensar que a gente vive num país extremamente desigual e cheio de questões aí, né? E a gente da história, a gente tem muita dificuldade de trabalhar muito com questões, vamos dizer assim, se dá pra gente fazer essa generalização, né? O brasileiro é malandro? Ele tem essa cultura do jeitinho brasileiro? Ou isso foi realmente uma construção que vai sendo feita ao longo do tempo? Não, sim, porque é um debate. Aí a gente entra num debate bastante interessante sobre essa questão, né, do malandro brasileiro, e se isso permeia realmente a nossa cultura, como isso vai sendo construído, como isso vai sendo trazido como uma retórica, e até que ponto, claro, essa questão do jeitinho brasileiro, ela pode ser usada para explicar as nossas mazelas sociais. O que eu penso, e aí acho que é muito legal você estar propondo essa ideia para debater, acho que esse livro é muito revelador desse lugar dialético da malandragem, né? Não é à toa que esse texto tem essa relação. Por quê? A malandragem aparentemente é uma coisa ruim, pejorativa, mas a essência do malandro nato, que é o nosso brasileiro, né, nascido aqui, apesar de carregar essa genética, ele vai se contrapondo a alguns tipos de malandragem que vão acontecendo. Então, por exemplo, o padrinho, né, o barbeiro, ele vai ser chamado para sangrar as pessoas,
o rei, na verdade, na figura da nobreza no navio, que pede para entregar, caso ele morresse, um baú cheio de dinheiro para a esposa. E ele simplesmente pega para ele depois que o cara morre. Então era uma coisa que estava intrínseca. O próprio Major Vidigal, quando tem interesse no plano sentimental dos relacionamentos ali sexuais, ele vai fazer concessões para colocar justamente aquele que ele sempre perseguiu. O padre da história, puxa vida, né? Tá É cigano. pego, é pego de cirola ali com a cigana, traindo o Leonardo Sim. Pataca. Então você vai perceber que todas essas pessoas, esse lugar da ordem e da desordem poderia ser um pouco esse bem e mal que vão opondo um pouco a malandragem do mal e a malandragem do bem. Eu penso que o brasileiro, no fim das contas, essa ideia do jeitinho, ele é um jeitinho, na verdade, que é uma espécie de sobrevivência na selva, no sentido de você ser Uhum. tão oprimido, viver em situações tão, né, discrepantes do ponto de vista da divisão de renda, desde a formação lá do Morro Carioca, depois do Bota Abaixo, do Pereira Paz, pensando no contexto do Sim, Rio de Janeiro, um pouquinho mais para frente, claro, começo do claro. século XX já, mas essa malandragem do Rio de Janeiro, então percebe, você tem a malandragem ruim e a malandragem assim, dicotômica, da ordem e da Aham. desordem, né? Sim, Então, se de um lado essa malandragem fez com que o brasileiro conseguisse sobreviver em circunstâncias bem complexas do ponto de vista das divisões de poder e tal, por outro lado, você tem uma malandragem genética que está incrustada aí no brasileiro oriundo de uma tradição portuguesa. Aqui uhum. boto a culpa de quem está atacando os portugueses é o Manuel Antônio de Almeida. É uma tese, né? Isso é uma tese, é Sim, uma proposta de dizer que um lado dessa malandragem, sobretudo essa oriunda de Portugal, seria a malandragem da desordem. E, na essência, o nosso personagem malandro, que inclusive no final entra num processo de redenção, pois ele se torna sargento, se casa com o Luizinho e vai ser feliz para sempre, que é só aqui uma determinação para justificar o motivo pelo qual esse livro ainda é romântico, e que poderia claro. dialogar com outros livros do chamado romance urbano, né, Lucíolo, Uhum. Senhora, mas num plano social um pouco ligado aos homens livres pobres ali, então, portanto, muda Sim, um pouquinho. Mas você tem ali, tanto em Senhora quanto em Lucíolo, também um processo de transformação de personagens anti-heróis, ou era o pobre que fica rico, ou a prostituta que vai se casar, mas que estão inseridas na lógica burguesa já. Bom, não sei o que não, você acha claro. aí. Você propôs o É, debate da eu malandragem. propus, eu propus esse debate que eu acho um debate muito rico, aliás, né? A gente poderia passar horas, aliás, falando só disso. Mas um ponto interessante que eu acho que vale evidenciar é que ele também mostra no próprio livro, e isso tem a ver completamente com o brasileiro, cara. Ele escolheu, né, nessa época, falar dos homens livres pobres. Só que o homem livre pobre, isso pensando historicamente nessa época, é um cara assim, que, ó, você não é nem da nobreza, você não é escravizado, certo? Você não está necessariamente designado a alguma coisa, mas não tem muito, assim, um trampo que você carregue completamente para sua vida, a não ser, claro, que você traga isso por gerações familiares. Geralmente, não. Geralmente, o que você faz da sua vida? É o arranjei-me. Você vai tentar se arranjar de algum jeito. Você vai ter que fazer o seu jeitinho. E isso é uma característica muito importante do brasileiro até hoje, não é? E isso tem a ver também com a nossa estrutura socioeconômica, da nossa formação mesmo, que é você ter que, cara, o que eu vou fazer aqui para ganhar o meu pão? O que eu vou fazer hoje para comer o meu arroz com feijão? O que eu vou fazer hoje para conseguir, né, no final do dia, pelo menos fazer a janta? E isso é uma característica do brasileiro. Eu vou, como é que é? Me arranjar, igual o barbeiro se arranjou? E como é que a gente vai fazer isso? Esses são os pontos importantes que eu acho que tem muito a ver com a nossa estrutura socioeconômica mesmo, que é o se virar. O brasileiro tem que se virar. Se virar nos 30, né? Num país tão desigual, a maioria da população é jogada nessa situação. E aí entra a questão do que a gente chama de malandragem. Mas a malandragem, ela tem a ver com uma necessidade. Eu preciso fazer isso, cara. Eu preciso. Eu tô aqui, ó, jogado. Vamos lá. Como é que eu me viro melhor dentro dessa situação? É uma grande proposta, é um grande debate aí que a gente pode ter. Eu queria falar muito também de umas outras questões. Eu queria falar também do papel da polícia. Desculpa sair um pouquinho assim desse assunto, mas é que eu acho que falar de estrutura socioeconômica é também falar da polícia, né?
E Eu esse acho que, livro, eu acho que na verdade não sai, né? Elas estão não. ligadas, né? É aquilo que eu citei. Talvez a polícia, fazendo parte da ordem, em algum momento ela está representando uma outro lugar de malandragem, né? Exata, O, perfeito. só para a gente passar para a parte da polícia, e eu me Uhum, lembrei de um trechinho muito legal aqui, que claro. é de alguma forma conclusivo sobre a perspectiva do que é ou não a ideia de malandragem, que diz assim, olha, no Brasil, nunca os grupos ou indivíduos encontraram efetivamente tais formas, nunca tiveram obsessão da ordem, senão como princípio abstrato, a ordem como um princípio abstrato, nem da liberdade, senão como capricho. Então a gente fica dividido na ordem como um sentido abstrato e na liberdade como um capricho. As formas espontâneas de sociabilidade atuaram com maior desafogo e, por isso, abrandaram os choques entre norma e conduta, tornando menos dramáticos os conflitos de consciência. Opa, conflito de consciência determinando como é que a gente vai agir na ordem ou na desordem, né? E aí, essa consciência está também nas mais diversas esferas sociais, por exemplo, na polícia. Vamos lá. A polícia do sargento de milícias, né, do livro, é uma polícia que flerta sempre com essa ideia da desordem todo o tempo, né? É uma ordem bastante desordenada. Eu penso que, ao ler esse livro, isso fica bastante claro, porque a polícia era uma forma de ascensão social. Né? Você ser um milícia, você entrar para a milícia, é você ascender socialmente, é uma das poucas formas, aliás, de você conseguir uma ascensão social. E, bom, fica claro, quando você entra na polícia, que você ganha um status social, porque você também tem o direito de interferir na sociedade. E quem interfere, bom, pode usar esse poder da maneira que está afim, não é verdade? A gente vê bastante isso no próprio Vidigal. O Vidigal que existiu mesmo, que é histórico, que é lembrado, foi uma figura considerada um cara autoritário mesmo, de grandes repressões. E pensando que a função da polícia nessa época é uma função que o público e o privado estão fundidos, ela pode interferir nas questões privadas, ela pode interferir num culto que está tendo, ela pode entrar na casa lá para achar cigana com o padre dentro. É importante pensar como a ordem e a desordem estão ligadas à polícia, né? Como a polícia, dificilmente a gente vai tratá-la dessa maneira maniqueísta. É bem complicado. A polícia brasileira ela tem essa formação aí, desde o período joanino, com essas características. Claro que ela vai se alterando ao longo da história, mas há muitas permanências, né, que a gente pode salientar. E esses são pontos fundamentais. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, que me chama muita atenção, é essa questão da repressão ao que não é uma cultura civilizada, não é? Que seria que o livro chama de uma cultura civilizada, que se entende como uma cultura civilizada do branco, né? Ou seja, esse livro já mostra como havia toda uma política, e isso é histórico mesmo, de repressão a culturas diferentes. É assim que se forja uma nação também. A força, acabando, tentando acabar com cultos locais, impondo religiões, impondo formas. E é interessante pensar que o livro mostra como também esses cultos estão resistindo. Estão lá o tempo inteiro. Tá rolando. O Leonardo Pataca vai lá para fazer um ritual. E há essa mescla toda. E eu gosto muito, muito, muito desse livro justamente por isso. Porque quando a gente lê esse livro, a gente vê tanta permanência. Não é? Quando a gente olha para hoje, o preconceito que se tem contra as religiões africanas ainda hoje, contra ciganos no Brasil, contra o que a gente chama de, né, enfim, o que seriam as minorias. E isso A está própria presente no ideia livro. da mulata, né? A Vidinha. A Vidinha e a Sim, Luísa, elas são uma oposição de ordem e desordem. Como se a Luísa integrasse o mundo da ordem e a Vidinha, a mulata, o mundo da desordem. Tanto que é da com ela desordem. que vai ter as religiões de matriz africana, é com ela que vai ter uma espécie de adultério por parte do Leonardinho, né? Então você vai ter e com a moça da ordem, a branca aristocrata, com que ele case feliz para sempre, né? Então tem essa. Exatamente. Cara, é muito interessante pensar isso. Eu acho que tanto a figura da polícia quanto alguns detalhes desse livro vão chamando a atenção, sabe? Quando a gente olha para o Brasil atual. E é o que eu disse lá naquele começo, quando eu falei sobre olhar a comadre e ver a comadre hoje. A gente da história gosta muito dessa questão do que é uma permanência, né? O que a gente vê como uma permanência e uma ruptura. O que mudou, o que não mudou. E quando a gente lê esse livro,
pensar, tudo bem, ele foi feito em 1852, né, mas fala sobre aí o tempo do rei, 1808 para frente. A gente repara que há tipos que são trazidos pelo Manuel, que são tipos que existem ainda hoje. Isso é uma permanência de cultura muito forte, e que está muito presente ainda hoje na história do brasileiro, que é uma mulher muito católica, sobretudo a gente vê isso muito no interior, ou mesmo nas grandes cidades elas existem, e ao mesmo tempo em que a gente vê esses detalhezinhos de como a ordem e a desordem, às vezes elas se mesclam com, como você disse aí, com a Vidinha e com a Luizinha, não é? Que são duas personalidades diferentes, né? E ao mesmo tempo que representam coisas. Lembremos que, se a gente pensa até na questão sexual, é com a Vidinha, né? Que o Leonardo vai ter esse encontro aí todo. Que vai se depois se alongar com outras mulatas, um termo que é pejorativo, né? Mulata vem de Pejorativo, mula, né? Sim. Uma miscigenação equina atribuída a um comportamento da mulher, né? Que depois vai aparecer com a Rita Baiana no Cortiço, já na segunda metade do século XIX, que vai se comportar de maneira instintiva, zoomórfica, né? Que vai transar, né? Fazer amor por instinto. Não, fazer amor não, vai se relacionar sexualmente, né? Sim. Que tem uma questão lá do Cortiço que ela vai ficar com Jerônimo sem amá-lo. E também lembrei, você falou dessa coisa de entrar para a polícia para ser reconhecido. O Machado de Assis tem um conto chamado O Espelho, onde o personagem Jacobina se transforma a partir do momento que ele começa a se vestir com a roupa militar do alferes. Então, a partir do momento que ele se torna alferes, as pessoas veem ele de maneira diferente. Só que aí já é a parte do Machado trabalhando as máscaras sociais, e a roupa ali é uma simbologia dessa máscara. De qualquer forma, essa ascensão do nosso malandro, essencialmente malandro, nosso primeiro malandro brasileiro, a categoria de sargento, ela é muito significativa, né? Sargento miliciano, né? Tem tudo a ver com a nossa contemporaneidade. Só que agora, no caso do livro, na ordem. O que nós temos, os grupos milicianos estão na desordem declaradamente, né? Sim. E é interessante pensar, né, isso, poxa, o livro traz perfeitamente essa questão da ascensão social, da polícia, a polícia interferindo em tudo, né, que era, aliás, a função dela, né, nessa época ela tinha essa questão de poder interferir em tudo. Mas olhar para a polícia de hoje, né, entender que a polícia de hoje, ela também está entre a linha da desordem e a desordem, a ordem e a desordem, todo o tempo. A nossa polícia, ela é uma polícia que tem enfim, várias funções importantes ao mesmo tempo, em que há muitos policiais que vão para a milícia, não é? São grupos que, lembremos, né, a milícia ela nasce dentro do Estado. Dentro da polícia. Esse é um ponto interessante, dentro da própria polícia oficial. Então, é interessante a gente pensar como essa relação e essa questão de público-privado, que fica tão claro assim, que é misturada no livro, praticamente o público é privado, o privado é público, dentro ali das relações, né? Todo mundo interfere, até mesmo pensando fora da polícia. Quando a gente pensa nos atritos lá do começo do livro, né, da Hortaliça com o Leonardo pai, que todo mundo interfere, né? Chega um compadre falando, o que está acontecendo aí? Então, é importante ter essa visão do público e privado bem misturado, e como essa não diferenciação muito clara do público e privado, ela já é presente no livro, não é? E aí, será que o Brasil não tem um pouco disso aí? Né? Então, eu estou percebendo que você está meio tímido para falar, mas esse aqui é um espaço democrático, um espaço aberto, e você está falando dessa interferência do público e do privado. A gente acabou de viver, na história recente do nosso país, uma tentativa de interferência do presidente da República na Polícia Federal, em nome de uma questão pessoal, que é a proteção dos filhos que estão sendo investigados na Superintendência do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sei que você pensou tudo isso, mas você ficou falando, fala ou não fala, fala ou não fala. Nunca pensei. Mas, assim, independentemente, essa é uma questão, assim, independentemente da postura ideológica que cada um tenha, quem está assistindo, tem coisas que são fatos documentais, estão acontecendo, e o ministro da Justiça pede demissão, então, justamente porque havia, então, uma tentativa de interferência no âmbito privado,
de algo que é público, né? Então Sim. fica essa questão aí para pensar nas milícias de hoje, né? Nossa, perfeito, assim, sua colocação. Eu iria falar isso sim, só que eu tava tímido, confesso. Mas é isso. No geral, cara, por isso tudo, o livro Memórias de Sargento de Milícias é um livro incrível. Incrível, não tenho o que dizer. Porque, ah, cara, eu fico muito pensando também na questão, queria trazer isso, aliás, antes que eu me perca, antes que eu vá para uma outra, sobre a questão do historiador. Como é que a gente usa livros de literatura para história, né? Cara, a literatura e a história estão sempre vinculadas. Garanto que você na sua aula, né, Lucas, fala sempre de história. Eu, vira e Sim. mexe, estou falando aí de uma literatura. Por quê? Porque a literatura ela traz elementos fundamentais de como se pensa uma época, de como Ó, se entende uma época. História do História do Cerco de Lisboa. A Cerco de discussão Lisboa. sobre se história é ficção ou literatura é realidade está aqui. Vale essa Tá aí. indicação, hein? Tem tudo a Sim. ver com essa história. Um livro fundamental. E é importante que a gente da história, a gente costuma usar, claro, a gente usa, a literatura é uma grande fonte para a gente. Temos alguns métodos que se diferem, mas a grande questão é, a historiografia em si, ela precisa da literatura. Porque é na literatura que você tem grandes exemplos de como a gente pode pensar a sociedade, de como se pensava a sociedade na época, de como se entendia a sociedade na época. No caso desse livro, então, é mais incrível ainda, porque ele escreve em 1852, né, tá falando de 1808, como ele teve essas fontes, como, possivelmente, e pesquisei um pouco isso, foi muito por relatos orais mesmo, do que se contava na época do Rio de Janeiro, que se falava muito do que aconteceu desde o tempo do rei, para vocês verem como a chegada da família real foi um marco para o Rio de Janeiro, ficou na mente e na oralidade da população, porque a história é transmitida oralmente, passada de geração em geração, muitas vezes pelo gogó, falando-se, né, nos contos urbanos. E tudo isso é bastante presente na narrativa dele. A narrativa dele, portanto, interessante lembrar sempre, ele não viveu nesse tempo desse rei. Ele está falando sobre o tempo desse rei. Uma fonte de 1852, analisando 1808, e a partir daí a gente analisa tudo isso de agora. É assim que o historiador faz, ou seja, a gente pega um monte de textos, de livros, entende qual é a conjuntura, entende o que esses autores estão dizendo, entende os personagens culturais, para poder fazer uma pesquisa histórica sobre, por exemplo, cultura, sobre, por exemplo, como se entende o mundo nessa época e como se via as épocas passadas. Muito legal, porque essa discussão que o Saramago vai fazer no História do Cerco de Lisboa é justamente o grau de ficcionalidade que nós temos na história. Portanto, cada um que vai contar a história vai contar o seu sabor, né? Eu tenho uma história muito engraçada. Uma vez estava dando aula dos Sertões, do Euclides da Cunha, e falei na aula que o Antônio Conselheiro tinha sido decapitado e que a cabeça dele tinha rodado o sertão, que pode ser até um assunto para uma outra aula. E uma aluna levantou a mão e falou: professor, mas professor de história acabou de sair aqui e disse que ele morreu de diarreia. E aí? Aí eu falei: caramba, meu, que eu lembro que chegou até na coordenação, assim, esse papo. E aí eu fui pegar os sertões, inclusive está aqui, e mostrei para a aluna que existia, as duas coisas estão colocadas ali. De fato, todo mundo, na verdade, de Canudos estava com diarreia. O exército da República tinha envenenado, né? Tô com cólera. E o Antônio Conselheiro recebe uma granada, né? Explode uma granada. Então, quer dizer, você está com cólera, você recebe uma granada, né? Você fica abatido, você morre, causa mortes, cólera, diarreia. E depois vão Sim, lá e cortam a cabeça dele. Só que aí, como é que você vai? Depende de como você vai contar essa história, né? sim. Sobre o olhar do dominador, do dominado, essas oposições. E se a história ela vai ter digamos, subjetividade do lugar que você ocupa, por que não considerar a literatura também como um registro histórico a partir do olhar artístico, pensando que o Aristóteles sempre trazia um princípio de que a arte é a mimes, né, a imitação do homem do Uhum. tempo. E nesse ponto, eu acho que o Manuel Antônio Almeida ele consegue fundir essas duas instâncias
tanto histórica quanto ficcional, porque esse livro tem um grau tem alguns elementos ficcionais muito interessantes. Essa história do Era no Tempo do Rei, ele retoma dos princípios das fábulas. Era uma vez, ele começa, a primeira frase do livro, Era no Tempo do Rei. E você vai perceber que alguns arquétipos dos personagens ali também representam elementos típicos da ficção. Se você olhar, por exemplo, o barbeiro, a comadre, né, o padrinho e a madrinha, assim por se dizer, eles são as fadas do bem. O Major Vidigal é o monstro da história, né? Então ele vai cumprindo um pouco essa tarefa ficcional, ao mesmo tempo que ele traz uma ideia de documento histórico, né? Um romance documental, excêntrico por excelência, né? Mas que vai trazer então essa fusão do documento histórico com o elemento ficcional e conta essa história sobre a formação da malandragem no Brasil. Cara, bom, primeiro que eu tô gostando muito, né, de tudo isso que a gente tá falando aqui, tô achando incrível. Essa discussão de história e literatura é uma discussão que a gente podia passar também um outro vídeo inteiro só comentando, porque isso dá pano pra manga, né? A gente, da história, costuma dizer que a gente tem nossos métodos, né? A gente tem que sempre bater fontes, há toda uma metodologia historiográfica aí, mas a literatura, esse debate sobre, e aí, história é uma ciência, história está vinculada à literatura, isso, putz, a gente pode perder realmente um vídeo inteiro. Bom, então já está convidado para um outro vídeo aí para a gente fazer, se o pessoal estiver curtindo, manda aí nos comentários. E aí eu acho que a gente tem que terminar o papo aqui em cima, né? Sempre termina quando tá legal. Se passa para faz uma última fala aí, passa para a gente os contatos, o pessoal te achar nas redes sociais e tal. Enfim. Claro. Bom, gente, então, Lucas já falou, mas eu sou professor de história, né? A gente trabalha aí já faz um tempo juntos. E, de qualquer jeito, tem um canal que eu divido com uma professora muito amiga também, muito querida, de geografia, Thaís. Se vocês quiserem seguir a gente, o nome do canal é o canal de Humanas. Aliás, Lucas, eu estou aqui também nesse momento, tá? Não conversei com você sobre isso antes para falar ao vivaço aqui mesmo, que eu falei com a Thaís, a gente quer te propor aí um convite também para você ir para o nosso canal, fazer uma parceria lá também, fazer com um vídeo com a gente. Grande abraço para a Thaís, grande professora de geografia. E a ideia aqui, aliás, a gente pensou em duas propostas, vamos ver o que você topa aí, falar ou sobre Decamerão ou Decameron, né? Depende aí da pronúncia, que eu acho que é um livro incrível, e esse ano, por conta da pandemia... Boccaccio, Peste Negra, né? Boccaccio, Peste Negra. Então, pensei de te convidar para falar sobre isso. Pensei também no Miguel de Cervantes, na questão do Dom Quixote, mas eu acho que eu estou pendendo mais para o Decamerão. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Não, tudo a ver, cara. E assim, eu acho que o seu olhar da literatura nesse livro vai ser fundamental pra gente, como o nosso canal é de humanas, nada melhor do que o nosso grande companheiro da literatura aí para nos ajudar. Convite aceito. Topar? Fechado, então. Então é isso, gente. Queria agradecer primeiro o convite do Lucas. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Foi um papo que a gente tentou, né, fazer algumas relações de história, literatura, atualidades também, né? Por que não dizer, público-privado, malandro, e aí espero que vocês tenham pensado um pouco nessa obra. Se você não leu, leia, é uma obra tranquila, cara, assim, poxa... engraçadíssima. E, cara, olha o tamanho, assim, da versão que eu tenho aqui, pelo menos. Pequeniníssima, você vai ler muito rápido, porque é engraçada, divertida, não vai precisar ficar pegando o dicionário toda hora, sabe? Você vai que vai, e você vai ver na comadre alguém que você conhece, você vai ver no barbeiro alguém que você conhece, você vai ver nessas personalidades aí alguém da sua cidade. Eu não sei se alguém aqui é do interior de São Paulo, mas olha, o interior de São Paulo está aqui no Rio de Janeiro também. Então, interessante vocês saberem disso. Você também tem essa visão, Lucas? Não te perguntei. Você também vê um monte de gente aqui quando você lê esse livro? Sim, mas eu vejo não vejo só do interior, eu vejo do brasileiro mesmo. Né? Brasileiro, claro. Não, falei porque eu li quando eu estava lá, né? Ou seja, talvez onde você lê, você vai ver o brasileiro aí. O olhar crítico para noção de Brasil, melhor dizendo, pensando recuperando aquilo que a gente falou aqui, que é o malandro da ordem e o malandro da desordem, malandro do bem e malandro do mal, né? Sim. Tudo bem? Mas enfim, valeu, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui dialogar sobre história, literatura, num livro tão bacana e tão importante aí, central, né, nas discussões sobre brasilidade na formação do nosso país.
Tá? Agradeço muito a sua presença. Foi muito legal o papo e até uma próxima, né? Peço para o pessoal também se inscrever, compartilhar com quem gosta, acionar o sininho do canal aí. Valeu? Obrigado, Lucas. Valeu, Grande até. abraço. Tchau, tchau.